Olá, meu nome é Júlia Roncalho, sou graduanda do curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e neste episódio iremos debater, juntamente com Vinícius Eduardo, também aluno do curso de Direito na UFMG, e nossa convidada especial, professora doutora Rosalba Lopes, o atual processo de crise democrática vivenciado no Brasil. Rosalba é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, UFF, e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Em suas pesquisas, Rosalba se debruçou sobre importantes discussões acerca da democracia brasileira, partidos políticos e esquerda brasileira marxista, dentre outros temas, cujo debate é de extrema relevância para o atual cenário político brasileiro. Seja muito bem-vinda, Rosa. Estamos muito felizes em ter aceitado o convite e estar aqui conosco nesse momento para debater um pouquinho sobre esses assuntos tão relevantes. Boa tarde, Rosa. Muito obrigado por ter aceito o convite. A primeira pergunta é o seguinte: para os autores Tom Ginsburg e Aziz Huq, 3 elementos são essenciais para validar uma democracia constitucional liberal. O primeiro elemento é a garantia de eleições justas e periódicas, em que o poder é transferido do perdedor, que aceita os resultados, ao vencedor. O segundo se relaciona às liberdades de expressão e associação, podendo o indivíduo se associar livremente a partidos e sindicatos que o representem. O terceiro e último elemento essencial para uma democracia constitucional liberal é a efetivação do Estado de Direito, objetivando a participação dos cidadãos no jogo democrático sem se sentirem coagidos. Dessa forma, é possível dizer que o Brasil está ou já esteve inserido em uma democracia constitucional liberal? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Júlia. Eu queria, antes de entrar propriamente na questão, eu queria agradecer o convite. É um orgulho duplo, de um lado pelo convite propriamente dito, embora não seja a minha especialidade, a área que eu mais discuta, mas é uma reflexão, como vocês mesmos enunciam, uma discussão fundamental, estamos todos, de alguma maneira, acompanhando e participando dela. De outro lado, é um orgulho por ver 2 ex-alunos de ensino médio na universidade, fazendo direito, se debruçando sobre questões tão importantes. Acho que isso fala do trabalho de uma maneira geral, do meu também, mas, sobretudo, da equipe do Instituto Federal, no caso, do Instituto Federal de Minas Gerais, que fica em Betim, foi onde vocês fizeram, e, para além da equipe, fala bem e diz muito do próprio projeto que norteia a constituição dos IEFs, também atualmente sob ameaça. Pois muito bem, eu vou tentar organizar a minha resposta, conduzir a minha resposta em 2 caminhos. Então, de um lado, centrando na pergunta de vocês, se é possível dizer que o Brasil está ou já esteve inserido em uma democracia constitucional liberal, e a gente, ao final da minha fala, eu acho que a gente vai estar pensando muito esse próprio sentido de democracia constitucional liberal. Vocês enunciam alguns elementos que a constituem, e são elementos que se definem no campo das liberdades do indivíduo. Eu quero voltar a isso ao final da questão, mas antes eu vou me ater a esse lado. Será que o Brasil já teve uma democracia? E, na sequência, pensamos uma democracia constitucional liberal. Então, a pergunta ela está constituída muito no campo da sociologia, mas eu vou iniciar a resposta no campo da história, pensando os processos os processos históricos que se desenvolveram no nosso país, em relação à democracia, né, a própria Constituição de Democracia. Então, eu acho que é uma dimensão importante de se lembrar. É um autor que se chama Jorge Ferreira, um historiador, que ele diz que o processo de construção da democracia no Brasil é um processo de permanentes desafios e dilemas. Quando a gente recupera a dimensão histórica, eu acho que a gente se depara com os dilemas. Então, pensemos, o Brasil tem um passado colonial, então a primeira parte da nossa história pós-chegada do europeu, que antes disso é a história
das populações donas do território, das populações indígenas, né? Mas depois da chegada do europeu, o passado colonial que se constitui no Brasil, né? A realidade é uma realidade colonial, portanto, por 300 e poucos anos a gente sequer Estado era, né? Éramos uma colônia de Portugal. Então, descontando esse passado, quando nos tornamos independentes em 22 e até 1889, ou seja, até o final do 19, não se podia falar em democracia porque vivíamos numa monarquia. E então a inauguração, né, o primeiro momento que poderia ser o momento para se pensar efetivamente na res pública, né, na república, e aí até, quem sabe, pensar na constituição de uma democracia liberal, que é o sentido talvez mais limitado de democracia, mais importante, que é o da democracia liberal. Vou voltar a isso ao final. Mas naquele primeiro momento, então, em 89, quando é instituída a República, o primeiro elemento é que ela é instituída por um golpe, né? E encabeçada por um militar. Então, mas paralelo a isso, a gente ela é orientada por um liberalismo numa versão muito particular brasileira, um liberalismo que é um liberalismo excludente. Então, nem aquele ponto básico do liberalismo que se constitui na Europa no seu nascedouro, que é esse sentido de garantia de direitos individuais e de garantia da ampliação desses direitos à maioria da população, nem isso se incorporou naquele primeiro momento, no momento republicano, dado que a República se estabelece logo após o fim da escravidão, que acontece um ano antes, e a República não produz, a Constituição republicana não produz a Constituição e o governo republicano, né, os governos republicanos, não vão produzir nada no sentido, nenhuma política pública no sentido de incorporação desses ex-escravizados, e vão, ao contrário, estabelecer um universo, um cenário político onde muitos desses direitos individuais que vocês enunciam na questão, citando dois autores, que são garantia de eleições justas, se a gente pensar que toda a República Velha, então 89 até 30, a gente teve, de um lado, a política chamada, entre todas as aspas, política dos governadores, né, uma alternância Minas-São Paulo, e a gente tinha se expressando abertamente todo o mandonismo, né? A gente vai ter o período áureo do coronelismo, que é controle de votação, eleições não transparentes, não justas, não incorpora toda a população brasileira, né? A Constituição de 1891 tinha estabelecido ainda o voto censitário. Então, a gente tem mesmo essa dimensão de garantia de eleições justas, a gente não tem, e nenhuma política que incorpore ou que pense a desconstrução da desigualdade, né? Que nem estaria aí no campo da democracia liberal, mas, enfim, é um cenário político que mostra que nem esse sentido aí básico da democracia estava presente. A década de 30, que eu não vou entrar em detalhes, mas a década de 30 é uma década que a gente vai experimentar uma ditadura, né? Ditadura do Estado Novo, que vai, inclusive, suspender todos os direitos, inclusive os direitos individuais que o liberalismo tanto preza, como o direito de expressão, direito de... Os partidos políticos de esquerda são colocados na ilegalidade, você tem prisão e tortura, enfim, você tem todos os mecanismos de um Estado autoritário, numa sociedade que, lembremos, tem um passado autoritário, né? Esse passado colonial, e uma primeira república que não rompe com isso, com essa política de poucos, com essa política de elites. A década de 30, apesar da gente ter tido um movimento importante em 30, que mudou o cenário, né, com a chegada do Getúlio, e com alguma legislação importante no campo trabalhista, no voto, ampliação do direito de voto, a gente vai ter, no final da década de 30, o próprio Getúlio, né, num golpe, estabelecendo uma ditadura. Então, de novo, a gente vê que a democracia, nem o básico dela, do básico que está contido nessa constitucional liberal, estava garantido.
O nosso próximo período, o fim dessa ditadura, é em 45. Então, de 45 a 64, a gente tem efetivamente um aprofundamento no sentido da democracia. A democracia em 45, o Vargas participa dela, da transição para a democracia, mas ela resulta de luta, de desafios, de conquistas, de lutas que a sociedade civil coloca no cenário nacional, em todos os sentidos, né? Os trabalhadores vão para a rua, a gente tem a organização dos sindicatos, a gente tem o Partido Comunista está na ilegalidade, mas a gente tem uma luta aí para o retorno, ele retornará por pouco, 2 anos talvez, antes de entrar na ilegalidade de novo, mas a gente tem aí 19 anos de tentativa de constituição desta democracia liberal, no sentido de uma ampliação do direito de voto, uma maior participação. Eu não sei se a gente pode afirmar que ela se constitui, a gente pode afirmar, eu penso, que as conquistas, as grandes conquistas que nessa ampliação da democracia, que os movimentos, sobretudo movimentos de trabalhadores, mas as conquistas da sociedade civil, no sentido de estabelecer uma democracia, ainda que liberal, ela faz parte do cenário que fará com que a elite em 64 diga não, está demais, a gente vai caminhar sim para um comunismo, esse era o grande inimigo, e a gente tem a ditadura novamente, a instauração de uma ditadura militar novamente. Então, são 19 anos de democracia cujas alterações que provoca e cujas conquistas dos trabalhadores, se é olhado pelos trabalhadores e pelas esquerdas como pequeno, é olhado pela elite como algo perigoso, que vai levar a gente, talvez, ao comunismo. E aí o cenário da Guerra Fria e do começo da década de 60, a chegada ao poder por conta de uma renúncia, né? A chegada ao poder de um presidente ligado aos trabalhadores, em alguma medida, não fosse de esquerda, Goulart, mas ligado a movimento de trabalhadores, isso ainda assusta mais a elite brasileira e compõe o golpe, que nos levará a 21 anos de ditadura, de novo. E aí, com nada, todas as garantias democráticas suspensas, né? Desaparece a democracia. E é muita luta e muito desafio que vai fazer com que a sociedade brasileira reconquiste a democracia em 85. E aí, de 85 até hoje, em altos e baixos, enfrentando crises e dilemas, mas a gente tem instaurado uma democracia. E aí acho que eu me aproximo um pouquinho da pergunta de vocês, porque eu acho que, sobretudo, se a gente pensar o período, o início dessa democracia foi cheio de problemas que eu não vou retomar, mas a gente se lembra que o presidente primeiro eleito é Collor, mas quem fica pouco no poder, que a gente tem um impeachment, quem vai governar é Itamar, enfim, acho que o governo Fernando Henrique Cardoso, e veja, ganha as eleições justas, eleições com controle da sociedade sobre essas escolhas. A gente pode discordar dos resultados, no sentido de que as escolhas não são as nossas, mas uma preocupação com isso. E o governo Fernando Henrique, que vai governar 2 vezes, é um governo já tentando dar um passo além, que já trabalhando e construindo projetos no campo da social-democracia. Então, tratava-se de constituir a democracia nesse sentido que vocês estão trabalhando, de garantia dos direitos individuais, direito à liberdade, de expressão, direito de ir e vir, direito de habeas corpus, direito de não ser torturado, os direitos individuais, que são tão caros aos liberais, mas Fernando Henrique, nesse campo da social-democracia, também com um projeto que tentava olhar um pouco para o campo social. Então, para além das liberdades do indivíduo, já nos coloca, não estou dizendo que estava colocado para Fernando Henrique, mas já nos coloca essa questão, democracia, essa democracia liberal basta, ela é suficiente, a garantia de direitos individuais, se isso tiver garantido, a gente pode afirmar que é uma democracia, que estamos numa democracia plena.
E aí eu acho que eu vou caminhando para o final da minha reflexão, pensando neste elemento, né? Se o país governado pelo PSDB ele já insinuava essa preocupação com o social, a chegada ao poder de um partido de esquerda definitivamente introduzia a discussão de que essa visão liberal da democracia é insuficiente e já propunha, via reforma, então com projetos negociados, já propunha incorporar essa ideia, a ideia de que a democracia plena, ela necessariamente, para além da questão da liberdade, ela precisa incorporar a questão da igualdade. Então, a gente tem uma série de políticas públicas pensando ou tentando diminuir, desconstruir um pouco da grande diferença de riqueza nesse país e de direitos nesse país, né? Da desigualdade no país. E aí, eu acho que é aí que se estabelece a crítica. O primeiro ponto é que a gente tem esse governo de começo do século XXI até 2017, 18, aprofundando isso, tentando, colocando em prática políticas públicas, é isso, para negros, para pobres, etc, etc. Isso que vocês viram, acompanharam um pouco, e isso assustou demais a elite, né, brasileira, muito, acho que assustou muito, a gente não pode esquecer que esse governo, então, preocupado também com a questão da igualdade, é tirado num golpe, do meu ponto de vista, um golpe que tira Dilma, um golpe liderado um golpe dentro da formalidade, assim, mascarado por uma formalidade democrática, mas um golpe que tira a presidenta e a gente retorna aí a um projeto que nem vou entrar nele, que se eu pensar em Temer agora. Não vou entrar porque eu queria pensar esse outro elemento, que eu acho que essa presença da esquerda, ainda com uma esquerda bem próxima da social-democracia e muito distante já do socialismo, mas ela, ao introduzir essa questão da igualdade, eu acho que ela põe aqui, traz para o debate, ou vai me fazer trazer para o debate, essa própria compreensão da democracia constitucional liberal. Né? Veja, a própria formulação da pergunta, vocês estão orientados por autores, né, definidos, mas veja, a ideia de que a democracia, deixa eu tentar recuperar aqui o pontinho que eu queria colocar. Essa ideia de que, primeiro, né, as regras democráticas, veja, elas estão preocupadas com regrar o que faremos ou como deve se portar o perdedor e o vencedor. Então, essa ideia de que a política é um espaço onde a gente comparece, os indivíduos comparecem disputando interesses, e por isso que a gente tem um perdedor e um vencedor. Eu vou voltar nisso um pouquinho na segunda questão, mas é uma ideia já, eu não sei se a gente tem que pensar só nesse sentido, de que, primeiro é uma questão, na verdade eu vou encerrar essa resposta, porque a gente vai retomar isso, mas com uma questão, assim, será que o universo da política, e será que os indivíduos comparecem nesse cenário da política, que sim deve ser regrado, deve ter regras, deve garantir, deve se basear na garantia dos direitos individuais e das liberdades. Mas será que a gente só comparece aí como perdedor e ganhador? Né? Será que é possível o espaço do consenso? O que seria o consenso? De toda maneira, algo a ser construído no Brasil e com muita dificuldade, como sempre foi. Porque significa que a cada avanço a gente tem uma elite que sempre foi muito habilidosa em se adequar à situação e conseguir ganhos, né? Acho que o próprio fim da escravidão, acho que é o grande exemplo disso, né? Algo que estava claro que ia acabar em 1830 e que a elite brasileira consegue prolongar até 1888. E para terminar com uma comparação, um paralelo, melhor que uma comparação, a gente também viu a reação, vamos dizer, que
a paulista com o seu patinho amarelo lá nas manifestações, a reação que ela conseguiu produzir a esse governo, que muito longe de ser um governo socialista, que são os governos petistas, mas foram governos que tiveram a preocupação de colocar na agenda política uma discussão que é para além da liberdade. É garantia da liberdade, sim, mas isso é pouco. Portanto, era um governo que queria aprofundar a democracia constitucional liberal, sem negá-la, obviamente. Eu acho que é isso, Vinícius e Júlia. Eu também não sei se eu respondi exatamente o que vocês queriam. Respondeu sim, Rosa, e é sempre muito bom a gente poder fazer essa reflexão dos problemas sociais e políticos do presente, com base em fatos históricos do passado. E quando a gente compreende o nosso processo de formação como Estado brasileiro e os processos que caminharam para que a gente estivesse no ponto histórico que a gente está hoje, muitos dos problemas sociais do presente eles se tornam mais claros. E isso é importante justamente para a gente conseguir debater as origens da questão e debater daqui para frente o que a gente pode fazer para modificar esse cenário. E outro ponto que eu concordo muito com você é a questão de dizer que, embora a democracia constitucional liberal ela seja, sim, importante, ela por si só é insuficiente, porque não basta a gente ter uma igualdade formal se, de fato, na sociedade a gente não consegue observar uma igualdade material. Então, é por isso que, para além dos direitos de liberdade, os direitos sociais e econômicos, eles são tão importantes e chegaram a ser, em certa medida, defendidos por uma política de esquerda que chegou a se colocar em certo momento no poder e, como você mencionou, por um novo golpe de Estado, foi deposta, e é sobre isso que a gente queria mencionar na próxima questão. De acordo com a cientista política Chantal Mouffe, cito, o propósito da política democrática é constituir o eles de tal modo que não sejam percebidos como inimigos a serem instruídos, mas como os adversários, ou seja, pessoas cujas ideias são combatidas, mas cujo direito de defender tais ideias não são colocados em questão. Fecha aspas. Tendo em vista essa definição da cientista política Chantal Mouffe e o atual processo que a gente tem no atual cenário de propagação de ódio a ideias diversas e principalmente do ódio e perseguição à esquerda política brasileira, e conforme mencionado por você nesse panorama histórico, a gente pode perceber que não é um fato apenas presente, mas algo que esteve presente, não é algo apenas do momento presente, mas algo que esteve também em outros momentos históricos do nosso processo de Estado, como que esse movimento de ódio às esquerdas políticas e de perseguição a essa perspectiva, eles afetam a concretização dos nossos ideais democráticos. Perfeito, Júlia, muito boa questão, me instiga demais, porque antes ainda de falar da questão, eu queria dizer que a visão que você coloca é perfeita, assim, conhecer o passado para lançar luzes sobre as nossas escolhas de presente e futuro. Então, só queria comentar seu retorno, né, o seu diálogo. Mas, para pensar aqui na questão, eu acho que ela é uma boa questão, inclusive porque ela dialoga com a primeira, né? Então, eu vou partir dessa ideia, né? O propósito da política democrática é construir o eles, de tal modo que não sejam percebidos como inimigos a serem destruídos, mas como adversários. Isso é fundamental, isso é básico, porque exatamente a dimensão liberal da democracia, ela se preocupa extremamente com isso, né? Com construir as regras onde o diferente possa comparecer, disputar e construir. Então, primeiro que o diferente possa existir, possa se manifestar, tenha liberdade de expressão e manifestação, e a política é exatamente o campo onde o resultado dessa relação entre diferentes, dessa disputa entre quereres de diferentes, o que a política faz é exatamente
garantir o cenário onde isso compareça como diferença, onde a gente compareça como adversário e não como inimigo. Então, pensa, eu volto a colocar, eu acho que esse é um ponto fundamental do qual não se pode abrir mão. O diferente tem que ter o direito de se manifestar, senão nós não estaremos de maneira nenhuma numa democracia, né? A democracia pressupõe isso. O que eu penso é que, de novo, eu vou colocar, ela pressupõe, mas não basta. Então, eu queria aqui dialogar com esses pressupostos, que são pressupostos liberais, que é o que eu acho que uma democracia plena precisa superar. Superar no sentido de aprofundar, de ampliar e não de fazer com que deixe de existir. Então, eu vou pontuar alguns elementos. Primeiro, o propósito da política democrática é construir o eles. Observa que, de novo, nós estamos aqui dentro do cenário, dentro da visão liberal de política e de mundo. Aquela ideia exata de que os indivíduos comparecem nos cenários políticos, nos cenários coletivos, né? No cenário, ele comparece como alguém que disputa e que é orientado pelo interesse próprio. Nesse sentido, se constitui a ideia do eles, quer dizer, o outro pode existir, o ele pode existir. Então, nesse sentido, a política democrática permite isso, o surgimento desse outro indivíduo, desse ele, desse diferente. Eu fico pensando que uma dimensão importante da democracia que essa visão liberal não coloca é a possibilidade de construir o nós. E não pensa porque esse ideal liberal, essa visão liberal de mundo, ela é centrada no indivíduo. É o indivíduo que explica o todo, né? É a partir do indivíduo que a gente pensa o todo. Então, veja, eu estarei não como inimigo, mas estarei como adversário. É luta de interesses. Pensa pouco o consenso, a produção do consenso, a produção do nós, né? A ideia de bem comum. A ideia de que se ele tiver todos os seus interesses satisfeito, um indivíduo com todos os seus interesses satisfeitos, isso talvez não garanta que ele possa desfrutar da democracia, porque, como diz o cantor, o poeta, se não for para todos, não vai ser para nenhum, porque quem não tem vai lutar, vai ameaçar. Então, essa visão de que essa visão liberal mesmo, de que um pouco a ideia do individualismo metodológico, a ideia de que o eu explica o mundo, né? Assim, e todos os cenários onde a gente comparece, a gente está norteado por esse jogo de perde-ganha, ou ganha-ganha, ou perde-perde, mas sou eu ainda contra o outro. Se não é meu inimigo, mas ele é, ao menos, o meu adversário, né? É a palavra que está aqui. E, claro, se for assim, preciso que as regras funcionem, que todos cumpram as regras, que a gente tenha quem controle as regras, né? Quem controle, quem faça com que a vontade dos ganhadores prevaleçam. Mas, de toda maneira, essa dinâmica. Eu não quero de jeito nenhum negar que os conflitos existam, eles existem. Eu acho que o de classe, inclusive, é um conflito importante, os conflitos raciais são importantes, então a sociedade é prenhe de conflitos. Mas eu penso que se a gente pensar o universo da democracia e se satisfizer só com essa dimensão, da política como encaminhamento de conflitos, e ela não pode deixar de ser, mas ela pode ser também constituição de consensos baseados não no eu e no eles, mas na constituição do nós. Você pode dizer que isso é utópico, mas eu penso que as utopias existem para isso, né? Para a gente tentar chegar a elas vão fugir, porque isso, não sei se elas são factíveis, mas o fato de que a gente acredita e tenta construí-las é que eu acho que é o importante. Agora, o que no cenário, voltando então para o cenário atual no Brasil, né? A questão brasileira hoje é que a gente, mais uma vez, está com essa base, essa estrutura, essa conquista de uma democracia constitucional liberal, que a duras penas mesmo, depois de uma luta de 21 anos,
se a gente pensar nas gerações que viveram o golpe, né? Conseguimos estabelecer, construir ela em permanente ameaça. No momento atual, a ameaça é muito grande, porque, veja, neste momento, o que está proposto, né, o que esse governo, esse desgoverno propõe, inclusive, a suspensão de alguns desses direitos do indivíduo. Então, o direito da livre expressão, o ataque sucessivo à imprensa, o ataque ao diferente, né, ao ataque ao debate, ao dissenso, a tentativa de controlar as escolas, né, de controlar a educação, os currículos, portanto, já atuar. Eu acho que esse é o elemento assim mais forte dos projetos autoritários de poder, que é exatamente a política proposta para a juventude, e esse governo, eu não sei nem se ele tem uma política proposta, mas ele tem pelo menos uma ideologia, uma intenção. Eu não sei nem se ele tem competência para construir um projeto político, mas ele certamente tem intenções que são intenções que passam por destruir até esse básico da democracia, né? esse patamar mínimo, do meu ponto de vista, mas fundamental, sem o qual não se pode pensar no restante, nas outras dimensões, né? Mas ele ataca exatamente isso, quando ele sonega informação, quando ele não é nada transparente, quando a gente vê orçamento secreto, quando a gente vê um aparelhamento do Estado, né? Eu acho que a presença na Polícia Federal talvez seja um exemplo forte, assustador, e, ao mesmo tempo, a luta que sempre foi uma parte da sociedade civil organizada, percebendo e lutando, uma parte ainda impossibilitada de enxergar todos esses elementos, né? E é um espaço fértil para o crescimento do messianismo, e, nesse caso, é um messianismo mais do que de direita, mas é um messianismo conservador, né? Reacionário, que quer, inclusive, não só controlar no sentido controlar a sociedade no sentido dos mecanismos de funcionamento da democracia, a eleição, por exemplo, põe em xeque, mente, fake news é a sua característica, né? Coloca em xeque as nossas eleições, né, que são reconhecidas mundialmente. Então, toda essa... são elementos que colocam em xeque assim, o básico e o miolo, né? Um elemento central, que tem centralidade na democracia. Então, eu penso que a gente está num momento em que a democracia constitucional liberal brasileira está sob ataque, sob ameaça, mas está em luta. Eu acho que também isso é um elemento que a gente não pode se esquecer. A luta está presente. Acho que também o cenário foi atravessado pela pandemia, que nos deixou com os caminhos de luta também precisando ser repensado, e nós temos uma dificuldade particular com isso, porque nós somos de tomar as ruas, né? As ruas ficaram interditadas, e, se você é consciente, furar isso é muito ruim, se parece com o negacionismo. Porque é isso, né? Ele subverte até a verdade, né? Põe em xeque até a verdade. Então, é muito nefasto. De novo, Vinícius e Júlia, não sei se eu bem respondi. Respondeu sim, Rosa. Muito obrigado pela resposta. Foi ótimo. E a terceira questão se comunica bastante com o que foi falado pela senhora, sobre a ameaça à democracia e tudo mais, já que ela traça um paralelo entre a ditadura militar e a atual conjuntura política vivida no Brasil, tendo em vista a hostilidade nas disputas eleitorais, as recorrentes ameaças ao livre funcionamento da democracia e tudo mais. Quais são as semelhanças, se elas existirem, entre esses dois períodos, entre a ditadura militar e a atual conjuntura política no Brasil? Certo, achei essa questão muito desafiadora, sabe? E, de novo, vou responder assim, na limitação do meu olhar, né? Eu penso assim que a gente pode pensar algumas semelhanças, né? A primeira semelhança, que eu acho que é a mais forte, é a prevalência, tanto naquele momento, né, de 64, quanto hoje, a prevalência de uma visão autoritária de poder.
essa visão de que o poder não pode conviver com questionamentos, né, com questões que são difíceis de responder, com a polêmica, com o debate, com o diferente. Então, essa visão autoritária de poder, eu acho que é uma primeira semelhança. Uma outra semelhança, mas que também revela uma diferença, e eu vou começar pelo aspecto de semelhança, é essa ideia exatamente de aproximar o diferente, aquele que pensa diferente de mim, né, o outro, do inimigo. Então, é uma visão que é isso, que nesse sentido mata, inclusive, a visão liberal de democracia, porque nega, inclusive, essa possibilidade de diferentes interesses e comparecendo na arena. O diferente não tem que existir. Então, se elege um inimigo. E aí tem uma interessante, porque se em 64 o inimigo era o socialismo, o comunismo, as esquerdas, a discussão da igualdade, tinha, então, uma carga, e a gente estava ainda num contexto de Guerra Fria, então guardava uma conexão com a realidade global, né? Nesse momento, esse governo que aí está, ele tenta construir, né? Resgatar esse mesmo inimigo, que é a esquerda, que é o comunismo, e ele usa, inclusive, o que naquele contexto de 64 se usava, a tentativa de aproximar o comunista do ateu, do comedor de criancinha, que era uma expressão que a gente via muito lá na década de 70, a ideia de que são todos pervertidos, então faz essa mistura de novo do universo político com o universo dos costumes, então esse autoritarismo, e por isso que eu disse também reacionário, né, em muita medida, que tende a ver, que tende a misturar o que é do universo político com o que é do mundo dos costumes e exatamente a demonizar ou a demonizar mesmo esse outro, o diferente, e a construir a noção do inimigo, né? Do medo. Isso foi muito. Em 64, a gente tem que lembrar que o golpe civil-militar, é importante dizer isso, não foi um golpe militar somente, foi um golpe civil-militar. A parte civil que participa do golpe é muito importante. A gente vai ter, por exemplo, 3 governadores dos 3 maiores estados do país a participar, né? São Paulo com Adhemar de Barros, o Rio de Janeiro com Carlos Lacerda e Minas Gerais com Magalhães Pinto. Então, tem uma parcela civil que, quando a gente fala de ditadura militar, se esquece, para a sorte desse povo, mas foi uma ditadura civil-militar, que à medida que feito o golpe, vai fazer um segundo golpe e expulsar os civis, mas o golpe é civil-militar, o governo depois vai ser, sobretudo, militar, mas no primeiro momento é um golpe civil-militar. E aquele golpe ele foi dado em nome da defesa da democracia. Observem o que é isso. Era dizendo: estamos correndo o risco de virarmos um socialismo, um comunismo. Portanto, para que isso não aconteça, para defender a democracia, eles fazem o golpe e fazem desaparecer todos os direitos individuais democráticos, né? Eu penso que hoje não tem essa semelhança, essa visão autoritária, esse desejo de destruir as instituições democráticas, e é um desejo que se manifesta em ataques às instituições democráticas, os mais variados. A gente viu ataque ao Congresso, ataque ao STF, a gente viu ataque à imprensa, a gente está vendo ataque e a tentativa de aparelhamento de instituições, as mais variadas, né? Anvisa, Polícia Federal, ABIN, sei lá, a lista é grande. Então, tem essa semelhança, que é uma visão autoritária de poder, uma tentativa aqui de aparelhamento do Estado. Lá em 64 foi a tomada do Estado, propriamente dito, mas Bolsonaro já ameaçou algumas vezes essa tomada do Estado. A gente foi vendo que, felizmente, ameaça, né? Tem uma sociedade civil robusta, e também a gente pode ver que as instituições democráticas no Brasil,
apesar de novas, né, são 37, 38 anos de democracia, elas se mostraram bastante sólidas, elas têm resistido, e enfim, então eu acho que a semelhança, né, negação da transparência, a gente viu isso sendo feito pelo regime militar, né, com a negação, com tudo que fez com a imprensa e tudo que se recusou a tornar público, proibiu que viesse a público. Também eu acho que tem isso aí, a gente não consegue saber se o sujeito se vacinou ou não de verdade. Bom, então eu acho que esse compõe o cenário das semelhanças. E aí eu acho que a gente também consegue dimensionar um pouco das diferenças, né? Eu acho que uma diferença importante, central talvez, a mais importante, eu penso, é que naquele momento a gente teve o colapso das instituições democráticas, né? O Congresso foi fechado, enfim, a gente teve o colapso das instituições democráticas e com pouca reação da sociedade civil, uma sociedade civil que não conseguiu reagir, e os estudos sobre por que essa reação não veio são muitos, são apaixonantes. Eu não poderia levantar todos os elementos, mas eu acho que a gente pode pensar, pelo menos, e não sei se são os mais importantes, mas pensar em dois, né? De um lado, fala dos nossos dilemas, o fato de que a sociedade brasileira tem esse histórico de ser uma sociedade autoritária, patriarcal. Aí eu estou pensando, adentrando no campo da cultura política, quer dizer, não é só uma elite que é uma elite autoritária, mas a gente tem uma sociedade que é autoritária, né? Que é isso, assim, a gente, eu brinco com isso, a gente pode ser pobre, mas a gente, os nossos valores, né, o nosso querer o nosso desejo é ser rico, não é que a desigualdade ou que a riqueza seja melhor equacionada. O que a gente quer é a gente ser rico, né? Então, assim, o que a gente quer é trocar de lugar. Ou, se a gente pensar, muitas vezes é isso, né, que a gente tem pouca percepção do racismo presente nas nossas ações. Quer dizer, a sociedade brasileira, ela não é toda, é claro que não é toda, nós estamos dizendo o dissenso, a luta democrática, a luta progressista, ela existiu sempre em nossa história, sempre, mas quando a gente pensa na proporção, né, a gente tem, eu acho, uma grande parcela da sociedade, se não autoritária, conservadora, ao menos, né, patriarcal e etc. Então, eu acho que ali no contexto de 64, o Brasil estava inserido no contexto da Guerra Fria, e com todos os acontecimentos que nos cercavam, né, a gente tinha a União Soviética ainda existia, a Revolução Cubana, o crescimento o golpe que derruba o projeto social-democrata ou socialista, tá? Para alguns, eu penso um pouco também no Chile. Então, a gente tem um cenário em que as revoluções igualitárias pareciam que iam ter vez. A gente tem o Maio de 68 gritando pela igualdade das mulheres, por exemplo, pela mudança de costumes, a revolução sexual, enfim, isso tudo assustava a sociedade brasileira, que eu acho que. Mas veja que ela ainda reagiu pouco, porque havia o discurso de que esse golpe era um golpe para defender a democracia. Então, de um lado, fala dessa presença desse autoritarismo na sociedade brasileira, mas também nos dá elemento para pensar que ou é um autoritarismo ou é um conservadorismo não tão solidificado assim, sempre podendo ser discutido, sempre podendo construir outro caminho, porque, veja, o argumento de ser em defesa de uma democracia foi importante. Segundo, a gente chega no século XXI com a escolha desse povo, dessa sociedade brasileira, por um projeto que incorpora a discussão da igualdade. Não estou dizendo que é socialista, de jeito nenhum. Nem revolucionário, mas que pensava políticas públicas para diminuir a pobreza no país. Foi isso, ponto. Tanto que a própria esquerda criticava o governo Lula porque ele era pouco de esquerda. Mas eu quero dizer, voltando para a sociedade brasileira, então, a gente estava pensando em diferenças. Eu acho que lá, naquele cenário, a sociedade brasileira,
reagiu menos, as instituições democráticas se esfarelaram, elas ainda eram muito novas, lembra, a gente estava vindo de 19 anos de democracia, mas eu acho que as conquistas de 85 para cá, que nos faz chegar aqui no cenário de Bolsonaro, se elas são conquistas que não foram suficientes para evitar o golpe, para evitar a eleição de Bolsonaro, elas também apontam que a sociedade brasileira não, e que as instituições brasileiras não são tão frágeis, elas fizeram seu papel, elas têm cumprido seu papel. Não fosse isso, a gente teria um cenário ainda mais catastrófico na pandemia e na política, eu penso. Então, elas têm revelado força, acho que isso é um diferencial muito importante. E eu também tenho uma dúvida, eu penso que a sociedade brasileira também, ela tem revelado assim, um diálogo ainda que precário nas condições que temos, mas um diálogo com esses cenários, né? Uma atenção a esses cenários, porque se a gente perceber, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar isso, que eu acho muito pouco valorizado. A eleição de Bolsonaro foi uma eleição onde o segundo colocado foi o projeto petista. Então, o antipetismo tão propalado, eu acho que precisa ser repensado, ou a anti-esquerda, né, o anti-esquerdismo da sociedade brasileira tem que ser relativizado, porque em segundo lugar ficou esse projeto, que diziam era o tão rejeitado. Então, acho que esse é um elemento importante para a gente pensar. E, por fim, é o último elemento que eu acho, a gente está vendo nos índices aí de aprovação do governo que o que está do lado dele mesmo é mais ou menos 20%, no máximo 30%, mas é muita generosidade, eu acho que 20%, 25% de apoio da sociedade brasileira. Portanto, a sociedade brasileira não está apoiando todas essas investidas. Acho que isso também fala que se não é uma sociedade, claramente, não estou dizendo, estou longe de dizer isso, não é uma sociedade progressista, não é uma sociedade que está preocupada com a igualdade exatamente, mas é uma sociedade que não se pode dizer com tanta facilidade que não esteja pelo menos discutindo esse autoritarismo, né? Porque é isso, assim, eu acho que ele tem o que se revela é que tem aí 30% da sociedade brasileira que se mantém autoritária, que se mantém preocupado com essa pauta dos costumes e com retroceder no campo das liberdades. Então, mas é 30%. Bom, qualquer sociedade vai ter sempre uma parcela autoritária. E aí, 30% vocês podem me dizer, nossa, mas é muito, né? Mas quando eu acho que a gente, voltando à primeira questão, quando a gente considera o nosso processo histórico e os pequenos períodos em que a gente pode ter o exercício da cidadania nesse sentido, ainda que nesse sentido restrito, que é o exercício da escolha do governante. Então, a gente teve muito pouco tempo isso. Então, quando a gente olha o processo histórico, eu penso que hoje a gente tem elementos, para mim, do meu ponto de vista, mais auspiciosos do que lá em 64. Também pode ser porque eu seja uma pessoa que faço a escolha pela esperança, mas é assim que eu vejo. Acho que, embora ele esteja o tempo todo tentando construir a imagem do inimigo, eu penso que não está colando muito essa imagem do inimigo aonde ele gostaria. Mas a democracia foi e continua sendo resistência das instituições e presença da sociedade civil no cenário político. Por isso, para encerrar, acho tão auspicioso que um curso de direito esteja colocando essas questões e que, particularmente, vocês dois estejam interessados no tema e, de novo, é um orgulho. A gente fica muito orgulhoso de ter você aqui participando conosco, Rosa, de você ter aceitado esse convite. E para comentar as suas duas últimas falas, eu me lembrei de uma frase do autor e jornalista Eduardo Galeano, e ele fala justamente sobre as utopias. Embora esse ideal de construção do nós e de construção de um bem comum seja considerado utópico, o Eduardo ele fala justamente sobre isso, quando ele diz que, embora quanto mais eu caminhe para me aproximar das utopias, mais elas se distanciem de nós, a utopia ela serve justamente para isso, serve para a gente caminhar.
Então, quando a gente acredita que é possível a gente construir, sim, ao invés dessa dicotomia eu versus eles, a gente poder construir esse nós, é sim um passo muito importante para que a gente caminhe nessa direção e, como eu mencionei anteriormente, refletindo à luz da história do nosso passado, pensar em perspectivas futuras das escolhas que a gente vai tomar para o presente e futuro. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, Rosa, foi um momento muito importante. Essas reflexões e essas questões que nós podemos abordar aqui nessa tarde. Eu também agradeço, Rosa, você ter aceitado o convite, foi muito boa a sua participação. Muito obrigada, viu? Eu vou encerrar, então, só. Eu tinha me lembrado exatamente dessa frase, Júlia. Ela na verdade, o Eduardo Galeano está citando um autor que eu estou tentando me lembrar aqui, o sobrenome dele. Eu estou com a Aguirre na cabeça, não estou conseguindo me lembrar, mas de toda maneira, era essa frase, e o Galeano está citando um outro autor, mas eu acho que é isso mesmo, quer dizer, as utopias servem para fazer a gente caminhar e para tentar fazer com que a gente tente alcançar, né? Acho que eu acho isso muito lindo, eu acho que isso é, de fato, o mais fundamental, né? Que a gente não desacredite, desacredite das possibilidades de avançar, né? Inclusive na possibilidade de pensar e alçar voos mais altos. Assim, a representatividade é super importante, mas será que ela é o limite do horizonte? Será que um dia a gente vai conseguir pensar em autogestão, né? Em autogoverno? Eu não sei se isso é uma possibilidade, é uma utopia, né? É uma utopia que eu acho que não deve sair dos nossos horizontes. E eu penso, de novo, né, a gente não está aqui de jeito nenhum negando a democracia liberal. A gente, e eu acho que isso é o que um pouco me define, ou me coloca no campo das esquerdas, a gente só entende que ao lado da liberdade, né, se a gente pensar em termos de Revolução Francesa, cujo grito, né, era liberdade, igualdade e fraternidade, é importante a gente avançar nesse caminho da construção da igualdade, de uma distribuição de riqueza mais equilibrada, mas penso que está aí, ó, nessa utopia, nesse 10 passos além, é a gente conseguir se orientar pela noção de fraternidade, né? Talvez as questões globais, como a questão climática ou o próprio cenário pandêmico, nos leve a incorporar nas nossas utopias essa bandeira, né? A bandeira da fraternidade. Acho que o liberalismo fez a defesa da liberdade, o socialismo veio a jogar no cenário a discussão e a luta pela igualdade, mas penso que talvez há quem diga que seja o anarquismo a fazer isso, eu não sei dizer isso, não tenho saber para isso, mas posso dizer que nesse conjunto de utopias que mantém a gente vivo e esperançoso, o ideal da fraternidade, eu acho que é um que deve se incorporar sem negar liberdade, sem negar igualdade. E com isso eu me despeço de novo, agradecendo vocês. Eu espero ter ajudado, espero que seja bom, que vocês façam bom proveito. Nós que agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, Rosa. E esse foi o podcast referente ao trabalho avaliativo da disciplina Teoria do Estado 2, ministrado pela professora Letícia Pels aos alunos do segundo período do curso de Direito na UFMG.